Ter uma posição relevante nas ações dos grandes bancos é extremamente importante para bater o Ibovespa nesse cenário que estamos vivendo de inflação e juros altos. E é isso que eu vou falar no vídeo de hoje, pessoal. Mas antes de começar, dá um like se você não é inscrito, inscreva-se, ative as notificações e comentem. Vocês investem nas ações dos grandes bancos? Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil? Eu vou sortear uma caneca do canal e um livro, O Investidor Inteligente. Para participar, basta comentar. O resultado sai na próxima terça-feira, às 9h30 da noite, no meu Instagram e no da Levante. Então, se você não nos segue, o link está aqui embaixo. E vamos lá, né, pessoal? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre estratégia, 5 razões aqui que eu listei por que você deve ter uma posição relevante na sua carteira dos bancos tradicionais. E o primeiro ponto é: vivemos um cenário, né? Eu tenho falado muito aqui, inflação alta, não só no nosso mercado, né? O Brasil, eu acho que está na dianteira desse ciclo, desse movimento, né? Provavelmente a gente tem um movimento de pico e queda da inflação antes das economias desenvolvidas, mas de alguma forma esse cenário de inflação um pouco mais alta e juros elevado deve durar pelo menos aí no médio prazo. E por que é tão importante ter ações dos bancos, tá? Bom, primeiro eu vou colocar aqui esse gráfico, né, nos últimos 6 meses, Ibovespa e os bancos tradicionais, né? Então, Ibovespa caindo 5, Itaú subindo quase 12, Bradesco subindo quase 4, Banco do Brasil 13, Santander caindo 1,5%. O que a gente vê aqui? Que existe uma performance, né? Os bancos tradicionais estão performando o índice Bovespa, né? Isso aqui, nos últimos meses a gente tem observado isso. Tem várias razões, eu vou mostrar aqui, mas esse é um fato que não dá para negar. E um ponto importante para a gente entender aqui, né? Quando a gente olha para o índice Bovespa, que por que sempre para o índice, né? Porque você está tomando risco em bolsa, você compara com a cesta, com o benchmark, que é o Ibovespa, né? O Ibovespa, a composição do Ibovespa, quando a gente pega Bradesco, Banco do Brasil, Itaú e Itaúsa e Santander, tá? Existe uma posição aqui, no teórico, de pouco mais de 18% no índice Ibovespa, tá? Então é extremamente relevante a posição dos bancos tradicionais dentro do Ibovespa. E a questão é a seguinte: quando você tem uma carteira, né, e aí eu vou ensinar uma técnica aqui, técnica simples de gestão, né? Então imagina que você é um gestor de um fundo de ações com benchmark Ibovespa, que tem o objetivo entregar 5% de rentabilidade acima do Ibovespa, tá? Então um fundo desse prateleira, né, os fundos de prateleira que são como são conhecidos. Como é que você começa essa análise? Você começa dividindo os setores e aí você gestor, né, com a tua equipe, escolhe quais setores você quer estar over, né, ou seja, acima, e quais setores você quer estar under, né? Então, setorialmente, você vai falar: olha, o setor de bancos, estou positivo, então não quero ter 18%, quero ter 20%, quero ter 22% de exposição na minha carteira, pensando que ele vai ser um setor que vai andar bastante, e com os outros setores você vai ter que reduzir, né? Setores que você acha que não vão andar tanto. Então essa é a primeira análise, e aí depois você sai para o Stock Pick, escolhendo, né, dentro das ações, qual é a preferida. Então, por exemplo, eu posso ter mais Itaú e menos Banco do Brasil, ou vice-versa, tá? Aí você sai para uma estratégia micro. Então acho que essa é uma cabeça aqui que o investidor tem que ter, né, que ele está buscando sempre, ele está correndo risco de Ibovespa. E aí a gente vê a relevância dos bancos dentro dentro do índice, né? E aí eu vou mostrar agora aqui 5 pontos porque eu acho que está posicionado nesses ativos, né? Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, é tão importante. Primeira coisa, os spreads, né? Então tá na tela aí os dados do Banco Central, do sistema como um todo. Quem quiser, eu já disponibilizei esses dados dentro do meu canal no Telegram, então vai acompanhando o vídeo aí com os dados. E o spread nada mais é do que a diferença entre a captação de recursos, ou seja, né, os bancos estão tomando dinheiro via CDB, via LCI, LCA, que os bancos grandes têm a capacidade de captar recursos com uma taxa boa, né? Muitas vezes as pessoas recebem menos do que 100% do CDI quando estão comprando títulos desses bancos. Os bancos sabem gerir carteira de crédito muito bem. No momento onde a taxa de juros sobe, o que acontece? As pessoas ficam menos propensas a disputar por taxa. Quando a Selic estava 2, 3, se o banco está dando 105, 110 do CDI, você vai tentar brigar porque a taxa está tão pequena que você precisa ter alguma rentabilidade boa. Quando a gente começa a olhar para uma taxa 10, 12, 14,
o spread, né, quando o banco ele começa a alterar, ele não vai pagar 100, vai pagar 95% do CDI. As pessoas são menos propensas a disputar essa taxa. Então os bancos conseguem elevar os spreads e a gente vê isso, né? A gente vê aqui nos últimos 12 meses a taxa, né? O ganho na taxa foi de 1,2%, né? A gente vê o crescimento aqui, pega de julho para cá, o spread estava na média 14,6%, hoje a gente está falando de 16,8%. Então tem aqui um ganho relevante de spread. O que é mais importante do que a taxa, né, é o spread, que é a diferença entre a captação e a concessão de recursos. Então acho que esse é o primeiro ponto aqui. Os bancos estão conseguindo captar um ganho com esse movimento, né? Inflação e alta de juros, de alguma forma, está beneficiando aqui as ações, né, os resultados dos grandes bancos. Pessoal, nesse contexto aqui, né, eu vou deixar um relatório da Levante com a análise completa dos bancos, tá? O link está aqui embaixo. Segundo ponto importante, né? Então, os bancos ganham dinheiro também com o tamanho da carteira de crédito deles. E o que a gente tem assistido nos últimos 2 anos é um crescimento forte do lado da carteira de crédito. A gente viu até 2020 um mercado de crédito travado a partir do momento ali da crise. O crédito, os bancos, os grandes bancos foram importantes para a recuperação da crise. Eles foram parte da solução, né, da crise que a gente viveu. Eles começaram a aumentar, né, as carteiras de crédito, e a gente vê isso nesses gráficos, né? Então, nos últimos 12 meses, a carteira de crédito do sistema, né, financeiro como um todo, basicamente isso é representado pelos 4 grandes bancos, né, cresceu 16,6%. Isso deve continuar crescendo, né, num ritmo ainda acima de 10%, o que é positivo, né, o que engorda o tamanho da principal linha de receita dos bancos. Então acho que é um dos pontos mais positivos aqui também, é a continuidade do crescimento das carteiras de crédito dos grandes bancos. E dentro desse contexto, né, do sistema financeiro nosso, então a gente olha, de um lado, spreads aumentando, as carteiras de crédito crescendo, né, e no movimento de continuidade. E o terceiro ponto apesar de um cenário adverso na economia, né, a gente olha para uma economia crescendo pouco aqui, com alguns problemas, né, de forma geral no mundo, a inadimplência, né, ou seja, o calote continua baixo, né? A gente viu isso aqui nos últimos meses, né? A gente viu uma queda muito forte em 2020 com a crise. Por quê? Porque os bancos rolaram as dívidas, então alongaram muito, então naturalmente não tinha como dar o calote. Mas a gente voltou ao ciclo natural e a gente vê isso nesse gráfico aqui, fica claro, né? A inadimplência caiu fortemente e a gente viu uma volta, né, nos últimos 2 trimestres, uma elevação, entretanto cíclica, não é que o negócio saiu do controle. A gente vê isso nos dados do Banco Central, né? Aqui na média a 2,5% do sistema como um todo, teve uma elevação, chegou ali a 2,3%, então positivo. E por que isso, né? Apesar de todos os pontos em relação à economia, quando a gente olha para emprego, ou no caso desemprego, a gente está vivendo um desemprego baixo no Brasil, né? Dá para ver isso aqui no gráfico. Nosso desemprego atingiu um dos menores níveis, né? 10,5%, vem caindo, ou seja, as pessoas empregadas têm renda, elas conseguem pagar as dívidas, né? Honrar com as dívidas aqui, então é mais um ponto positivo. Spreads subindo, carteira de crédito crescendo, inadimplência, né? Emprego aqui ajudando a manter a inadimplência baixo, tá? E o próximo ponto, pessoal, que é extremamente importante, que também eu tenho falado aqui bastante, é do lado dos dividendos. Os bancos têm conseguido mostrar um baita de um crescimento nos lucros, né? A gente observou isso no resultado dos primeiro trimestre de 2022, comentei aqui, a grande maioria deles, eles cresceram fortemente em 2021, uma retomada em relação a 2020, né, dado a queda em função das provisões. 2021, uma forte retomada. Em 2022, estão demonstrando um crescimento forte. E os lucros, né, quando você pega nível do lucro de 2022, estão acima de 2019, né, pré-pandemia. Ou seja, tem um lucro ali gordo. Eles retomaram o nível deles, a rentabilidade do Bradesco, do Itaú, estão entregando um ROI acima de 20%, né, que é na média o que eles entregavam. E a gente pode ver agora uma volta de distribuição dos dividendos, né? Os bancos não estão distribuindo ainda o que eles distribuíam, em função, né, de uma mudança regulatória que nós tivemos lá em 2020, né, foi limitado a 25%, Itaú, Bradesco distribuíam entre 50% e 70% dos lucros, né? Agora a gente deve assistir uma normalização, então os dividendos devem crescer em 2022 e 2023, é mais um ponto positivo. E por último,
Sim, eu vejo os bancos tradicionais nossos extremamente descontados, né? Quando a gente pega a métrica, né, preço-lucro, que é o valor de mercado dividido pelo lucro, e a gente está falando de valor corrente aqui, a gente vê números bem abaixo da média. Os bancos sempre foram negociados ali entre 10 e 12 vezes no Ibovespa, que é, por exemplo, o Itaú, que é o banco premium mais caro, né, quando a gente olha pela métrica preço-lucro. Quando a gente olha aqui nesse gráfico, né, ele está aqui abaixo de 8 vezes, né, a gente está falando de 7,5 aqui para esse ano. Na média, assim, ele era negociado a 11 vezes lucro. Assim, estão descontados, né? E o Itaú é o que tem um maior múltiplo. Quando a gente olha para o Banco do Brasil, está falando um múltiplo próximo de 4 vezes. Bradesco e Santander próximo de 6 vezes. É bem descontado, tá? Então eu gosto bastante. São esses 5 fatores aqui que eu acho extremamente importante ter uma posição relevante dentro da carteira, né? Num cenário de inflação e de juros altos, para os bancos ajudarem a rentabilidade. Bom, e como eu falei, né, tem sorteio de livro e caneca, todos os gráficos e tabelas estão no meu Telegram e tem relatório dos bancos, né, como eu falei aí, o link está aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.